Acho que foi. Agora sim. Então, quando a gente fala aqui, nessa unidade 3, de materiais cerâmicos, alguns materiais vêm logo à nossa mente. A gente pensa em cerâmica como bloco. A gente tem bloco, tijolo, cerâmico. Tem a cerâmica utilizada como pisos, e revestimentos. Tem a cerâmica utilizada como louças sanitárias, como telhas, elementos vazados. Inclusive, a gente tinha, antigamente, como tubos, tubos de água, de esgoto. Tá? O sistema de distribuição e de coleta era feito a partir de tubulação de cerâmica, né? Os tubos a gente conhece como manilhas. Com o tempo eles vêm sendo substituídos, em grande parte por tubos de concreto, mas ainda temos uma utilização considerável no sistema de abastecimento, distribuição e coleta aí de água e esgoto. Então, a gente tem a utilização da cerâmica muito antiga, né? Aqui, deixa eu aumentar um pouquinho só a imagem para vocês, aí vocês conseguem acompanhar de maneira mais clara. Então, esse uso de cerâmica é muito antigo, porque sempre se houve abundância do material, né? Então, o barro e facilidade de extração e fabricação. Então, a gente precisa de barro, precisa de forno, basicamente, um local para abrigar a peça, né? Em alguns casos vai ter algum acabamento, outros não. Normalmente a gente vai ter alguma máquina hoje associada à extrusão desse material, alguma forma, né, para você fazer a extrusão, e aí você tem moldes, você tem formas para trabalhar com esse material cerâmico, né? Então, vantagens de utilizar a cerâmica são durabilidade, que é elevada, e o custo, que é baixo, né? Então, aqui tem alguns exemplos: bloco cerâmico maciço, né, o tijolinho que a gente conhece, o bloco cerâmico furado, aqui são lajotas, né, são elementos de enchimento para laje, então ele chama de peça redutora de peso, porque a gente, em vez de ocupar toda aquela altura de laje com o concreto, você usa esse material de cerâmica, e hoje em dia se usa também bastante o isopor, para encher, né, para ocupar espaço e reduzir o custo, reduz o peso, reduz o volume de concreto utilizado. Então, tem uma economia aí. A lajota cerâmica vai ser mais barato do que o concreto. Tubo manilha, piso cerâmico, piso revestimento, louça sanitária, que é toda feita de cerâmica. Isso aqui são elementos, tá? A gente tem alguns formatos aí diferentes, né? Formam algumas figuras. Esse aqui é conhecido como elemento vazado. Normalmente, quando você quer fazer alguma abertura para iluminação ou ventilação no ambiente, você pode substituir alguns blocos que seriam fechados por elementos vazados desse aqui. Obviamente que esse elemento, por ser vazado, permite a passagem de luz natural e também de ventilação. Mas, pelo mesmo motivo de ser vazado, há a possibilidade de entrada de algum inseto, né, algum bicho aqui. Então, seria bom utilizar sempre uma tela junto com esse tipo de elemento, para evitar esse acesso indesejado. Então, aqui, ó, a cerâmica, né? Aqui o material traz para a gente a definição dela, que
vem de uma palavra grega que significa coisa queimada. Então, a gente tem ali, a gente tem normalmente a argila, né? Um solo que é argiloso, de repente não precisa ser argila pura, mas você pode ter uma mistura de solo com uma boa fração de argila, e aí a gente tem a adição de água até que esse material possa ser moldado, né? Então a gente tem que sair do... Quem acompanha aí a parte de mecânica dos solos, né? A gente já falou um pouquinho de estados físicos do solo, né? O comportamento que o solo vai apresentar pode ser o estado sólido, semissólido, plástico ou líquido. Temos esses 4 estados. E aí, só para retomar, porque nem todos têm a aula de mecânica dos solos comigo, então a mudança desses estados ocorre pela variação da umidade. Então a gente tem os limites, né, de umidade que vão dividir esses estados. Tá? Tem um limite de contração, que divide o estado sólido do semissólido. Tem o limite de plasticidade, que divide o estado semissólido com o plástico, que é aquele que a gente consegue moldar. E tem o limite de liquidez, que divide o estado plástico e o líquido. Então, a gente tem aí uma faixa de umidade para poder trabalhar. E aí, esse material só pode ser moldado quando ele está dentro do estado plástico. Então, é por isso que a gente tem que modificar a umidade aqui do solo, modificar a umidade da argila, de modo que ela entre no estado plástico. Você vai acrescentando água até que ela possa ser moldada. Depois, você tem um procedimento de secagem, aí você leva para o forno, vai fazer um cozimento dessa argila, né? E aí depois você tem aquele material estando praticamente pronto para um acabamento ou, em alguns casos, pronto para uso. Então, normalmente, o processo é esse. A gente vai, muda a umidade, molda conforme o desejado, seja com formas, seja com trabalho manual, para você fazer um vaso, para fazer uma moringa, para fazer algum outro elemento que seja decorativo ou não, mesmo para utilizar como material de construção. O procedimento é esse, né? E aí, para que fique um material consolidado, né, que tenha aquela forma, a gente passa pelo processo de secagem. Então, você vai ter o endurecimento daquele material, e esse endurecimento é que vai proporcionar para a gente as características da cerâmica, né? Então, a resistência, a gente vai falar de durabilidade, algumas outras características, né? Comportamento sob diferentes temperaturas, tudo isso aí a gente tem a partir da secagem desse material. Então, aqui, ó. Característica da argila, o diâmetro é muito pequeno. Então, aqui eu tenho 2 milésimos de milímetros, né? É uma dimensão muito pequena. As argilas possuem alta plasticidade, então você consegue moldar com facilidade, desde que elas estejam úmidas, dentro que seja naquele limite, dentro do limite do comportamento plástico. E quando elas se secam, formam torrões que é difícil desagregar, né? Então a gente tem aí um solo que a gente encontra de maneira abundante na natureza. Então a gente tem uma resistência mecânica, aqui, como falando de resistência, o material cerâmico,
Ele apresenta bastante resistência quando é aquecido a altas temperaturas. E é por isso que a gente precisa levar ao forno, né, para fazer o cozimento desse material, para que ganhe essa resistência mecânica. Mas, quando se fala em resistência, a gente tem que levar em consideração que, para qualquer tipo de material, normalmente a gente fala isso quando trabalha com estruturas de concreto, mas qualquer tipo de material, seja concreto, seja cerâmico, seja madeira, ou mesmo um material metálico, a gente não tem apenas um tipo de resistência, né? Nós temos aí alguns como eu posso dizer, alguns esforços que podem causar ruptura do material, né? Que podem fazer com que esse material falhe, não tenha a resistência adequada, se rompa, coisas do tipo. Então, lembramos que estamos falando de compressão, tração, cisalhamento, né? Principalmente esses aqui. É claro que quando a gente estuda os materiais e o comportamento, entram outros conceitos relacionados. Mas, basicamente, tudo vai se resumir, né, de modo geral, em tração, compressão e cisalhamento. Temos vários materiais que são bem resistentes à compressão. O aço é um deles. O concreto é bem resistente à compressão. Podemos dizer que até o material cerâmico tem uma boa resistência à compressão, mas a resistência à tração é bastante variável. Então, fazendo uma comparação rápida, quando a gente fala de concreto, estima-se que a resistência à tração de um concreto, isso é concreto simples, está sem armadura. A resistência à tração do concreto, ela varia aí de 8 a 15% da resistência de compressão. Então, a resistência à compressão representando um 100% para a gente, para a tração, esse valor fica entre 8% e 15%. Muitas vezes vocês vão ouvir falar que a resistência à tração é 10% do valor, mas a gente só pode ter essa certeza quando faz ensaios de laboratório, tá? Então, normalmente você encontra essa resistência que é bem variável, de 8 a 15. Já no caso do material cerâmico, a gente tem uma diferença maior, né? Então, a gente tem aqui a resistência à compressão sendo de 5 a 6 vezes maior do que a resistência à tração. E aí, esse material acaba tendo boa resistência também à corrosão, mas tem um aspecto negativo, que é a fragilidade, né? O que é a fragilidade, né? Um material, vocês devem ter já ouvido falar em algum lugar, possivelmente, que a gente tem materiais que são dúcteis ou materiais que são frágeis, né? A ductilidade é o oposto da fragilidade. Então, o que a gente está falando? De deformação do material antes de uma ruptura, tá? Então, se a gente pensar numa mola, essa mola eu posso comprimir ou esticar e ela vai ter o seu comprimento alterado, mas não vai se romper, a menos que eu utilize uma força em excesso, né? Acima do limite
da capacidade resistente do material, ela não vai se romper. Um elástico, a gente pode esticar bastante o elástico e ele vai ter o comprimento alongado, e depois, quando você solta o elástico, ele volta ao normal. Isso se você não extrapolar o limite dessa elasticidade. Então, tem alguns materiais que são mais deformáveis do que outros. O aço, por exemplo, é considerado um material bastante deformável. O concreto, ele já é pouco deformável. Então, se você esticar um concreto, ele logo vai começar a apresentar fissuras, rachaduras, né? Isso porque ele tem pouca resistência à tração. Então, o que acontece? Os materiais que são dúcteis apresentam ductilidade. Então, eles conseguem se alongar, eles conseguem se deformar e depois voltar ao normal quando você tira a carga. Os materiais que são frágeis não apresentam deformação, ou essa deformação é pequena. E aí, quando você aplica uma carga sobre o material, ele pouco se deforma e logo se rompe. É o caso do vidro, por exemplo. O vidro não tem muita elasticidade. A gente pode ter, por exemplo, uma prateleira de vidro. É comum encontrar em alguns lugares aí prateleiras de vidro. Ele suporta até um certo peso. E é possível que você veja, com o tempo, esse vidro ele vai apresentar uma leve curvatura. Então, ele apresenta uma deformação sem se romper, mas não é muito grande. Se você colocar mais carga, ele logo se rompe, porque a gente considera como material frágil, assim como a cerâmica. A cerâmica é considerada frágil, ela pouco se deforma e logo se rompe. Isso tem a ver com o quê? Aí, principalmente com o tipo de ligação. Aí a gente está falando de átomo, a gente está lembrando lá de quando vocês tiveram química no ensino médio. Né? Tem gente que não vai nem se lembrar, mas alguns de vocês se lembrarão com certeza. Né? Lembram que os professores falavam de ligação iônica, ligação covalente, a ligação covalente dativa. Então, aí a gente pensa, para que serve isso aí? Nunca vou aplicar isso aí na prática. Não é verdade. Quando a gente estuda o comportamento do material, a gente tem que pensar lá na microestrutura. Então, microscopicamente, se a gente pudesse reduzir até chegar no átomo, como seria isso? Né? Então, o tipo de ligação, se é iônica ou se é covalente, está ligado diretamente a essa fragilidade ou ductilidade do material. Tá? Então, a gente, quando tem uma ligação iônica, aqui eu não vou entrar muito nisso, mas é só para vocês entenderem do que se trata esse parágrafo aqui que eu estou mostrando. Né? Mas quando se trata de uma ligação iônica são aquelas muito fortes, né? As ligações mais fortes que você tem. Você tem os átomos, né, cedendo ou ganhando elétrons. Então, é uma ligação muito forte e, por ser uma ligação forte, é difícil você ter uma ruptura disto, né? Então, precisa-se de uma alta, uma força, uma energia muito alta para poder fazer essa ruptura do material. Né? Então, essa ruptura de elétrons, separar esses átomos. Então, o que acontece? Eles não têm... eles não vão apresentar um comportamento de deformação. Né? Então,
esses elétrons permanecem muito juntos e quando há um excesso de carga, né, superior a essa força de atração, você tem a ruptura de uma única vez. Então, quase sem deformação, a ruptura ela é o que a gente chama de ruptura frágil. Ela se rompe de uma vez, sem alongamentos ou encurtamentos. E quando a gente fala de uma ligação covalente, né, como você tem os elétrons que são compartilhados entre os átomos, então há a possibilidade de um outro arranjo, conforme você tem, principalmente nos metais, conforme eu tenho forças atuando, tendendo a separar esses átomos, os átomos podem se reorganizar, tá? E esses elétrons a gente consegue ter uma, como que eu posso dizer? É daí que surge o alongamento, é daí que surge a possibilidade de deformação, alongamento ou encurtamento, porque os átomos não se rompem tão facilmente. Então, é possível reorganizar sem a ruptura. E aí, o material consegue ter um comportamento parecido com o do elástico, né? E aí a gente tem deformações antes de ruptura, como ocorre com os metais. Bom, o material cerâmico tem um alto ponto de fusão. E a gente precisa de fornos que com altas temperaturas para poder conseguir uma fusão da cerâmica. Né? Então, isso significa que você pode adicionar calor e esse material vai demorar a amolecer, vai demorar a ter essa fusão, né? Porque a gente vai ter uma alta resistência ao calor, devido ao ponto de fusão mais elevado. Se o ponto de fusão é baixo de um material, então, com pouca temperatura, quando se atinge aquela temperatura baixa, a gente vai ter a fusão, que seria a troca de estado físico, né? A gente passa aí do estado para o líquido. Esse material cerâmico apresenta um alto ponto de fusão, então precisaria de uma temperatura muito elevada para poder acontecer essa fusão. Logo, o material vai apresentar alta resistência ao calor. E aí, tem uma outra informação, que ele possui baixo coeficiente de expansão térmica, né? Então, você não vai ter uma grande variação de volume do material. Esse baixo coeficiente de expansão significa que, mesmo que eu tenha variações consideráveis de temperatura, né, seja aumento ou diminuição dessa temperatura, o material pouco vai se dilatar ou se contrair. Você não vai ter muita variação de volume. Então, devido a todas essas condições, a gente tem a cerâmica também como um bom isolante térmico e elétrico.
Deixa eu ver aqui. Aqui, então, temos algumas aplicações, as principais, dos materiais cerâmicos na construção civil, né? De cerâmica vermelha, que são aqueles que têm a coloração avermelhada, a gente tem tijolo, que normalmente é o tijolo maciço, os blocos, que são aqueles furados, utilizados para paredes, como cobertura, as telhas cerâmicas, como lajes, a gente vai ter as lajotas, que são os materiais para enchimento. Materiais de revestimento, a gente tem aí os pisos e revestimento. E aí, temos aqui em detalhes alguns desses materiais, tá? Bloco cerâmico, existe algumas vantagens, né, vantagens e desvantagens de bloco cerâmico quando comparado com o bloco de concreto. A primeira delas que a gente pode falar é de peso, né? O bloco cerâmico ele é bem mais leve do que o bloco de concreto. Então, o pessoal gosta mais de trabalhar com esse bloco cerâmico. Mas tem algumas outras características que fazem com que a gente não utilize normalmente num pavimento térreo, né, a cerâmica como material para as paredes. Normalmente se utiliza mais o concreto. E acima do pavimento térreo, os demais, normalmente para deixar mais leve a construção, a gente utiliza mais esses blocos cerâmicos, né? Então, esses blocos cerâmicos têm que apresentar boa resistência à compressão, tanto o bloco que não é estrutural, como o estrutural, que a gente tem bloco cerâmico também estrutural, né? Então, resistência aí acima de 4, 5 megapascal a gente consegue com bloco cerâmico. Capacidade de aderência a argamassas, né, é importante, porque se você vai fazer a utilização aqui de um chapisco, né, se você vai ter um reboco como revestimento, é importante que o material seja aderente, porque se ele for muito liso e não tiver essa aderência, você não vai conseguir um bom acabamento. Apresenta durabilidade em relação aos agentes agressivos, que são essas variações de temperatura, umidade e produtos químicos, né? A gente tem aí variação de temperatura é uma coisa muito complicada numa construção. Se vocês observarem as fachadas que ficam voltadas para o norte, elas sempre apresentam, pelo menos no acabamento, no reboco, você consegue enxergar muitas fissuras e às vezes até trincas, né? A fachada sempre mais sacrificada é a que fica virada para o norte, porque é aquela fachada que recebe a luz do sol, recebe o calor direto, né? O dia todo. Então, desde que o sol nasce no leste até ele se pôr no oeste, ele faz essa trajetória toda faceando o norte. Então, toda a parte norte sempre fica iluminada. Isso faz com que essa fachada tenha altas temperaturas, né? Você tem ali tanto o revestimento quanto os blocos acabam sendo bastante aquecidos, e aí você tem um resfriamento mais rápido à noite. E, principalmente em dias
de chuva, né? Aqui em São Paulo a gente tem muito isso, a característica aqui do estado de ter variações durante o dia. Ora está quente, um sol bem quente, daqui a pouco chove, depois abre o sol novamente. Então, isso faz com que, quando você tem uma parede quente e daqui a pouco tem a chuva, não deu tempo de esfriar, né, essa parede, você tem a chuva que vai fazer esse resfriamento rápido, e aí pode surgir trinca de contração, né? O material estava mais expandido porque estava quente, e na hora que você tem uma chuva ali atuando na fachada, você vai ter um resfriamento muito rápido que faz com que haja essa contração rápida, e aí você tem o surgimento de fissuras e até trincas. Dimensões uniformes, isso a gente consegue com os moldes, né, as formas, e boa resistência ao fogo. Então a gente tem aqui algumas características. Aqui tem como exemplo o tijolo, né? A gente tem aqui comprimento 190 milímetros, que são 19 centímetros, largura 90 milímetros, altura 90 milímetros. E o menor, 190 por 90 por 57. Tijolos são classificados como A, B e C de acordo com as propriedades mecânicas, né? Principalmente relacionado à resistência à compressão. A gente tem aí, aqui em cima, os tijolos com resistência à compressão variando de 1,5 a 4 megapascal. Né? Então, esses aqui são os maciços, aqueles que não são furados. O tijolinho, né? Então, você tem a categoria A com resistência à compressão de 1,5 megapascal, categoria B, 2,5 e categoria C, 4 megapascal. O que mais utilizamos aqui na construção civil são esses blocos cerâmicos vazados, né? Bloco cerâmico vazado, aí a gente tem as famílias de medidas, tá? Você tem a família aqui dos blocos de 9, esse que tem 2 furos aqui, ó, bloco de 9. A gente lê da seguinte maneira: o primeiro número que aparece seria a espessura do bloco, que vai ser a espessura que a parede vai ter. A segunda medida que aparece é a altura desse bloco. E a terceira é o comprimento dele. Então, se eu pegar um bloco aqui, esse primeiro, 14 por 19 por 29, ele vai ter 14 centímetros aqui, que vai ser a espessura da parede. A gente fala que é a parede de 15, né? Você usa 14 de espessura de bloco, a altura dele 19 e o comprimento 29 centímetros. E aí, a gente precisa saber dessas dimensões e das famílias, porque tem bloco inteiro, meio bloco, bloco e meio, né? Na hora de fazer uma paginação, né? Na hora de fazer um esquema de como você vai levantar essas paredes, e isso, alguns podem falar, mas é bobeira. É bobeira se não for alvenaria estrutural. Porque se for estrutural, você vai ter que fazer a paginação, tem que fazer as plantas de cada das duas primeiras fiadas, né? Porque você vai ter uma fiada par e uma fiada ímpar, e depois elas vão se repetindo. Eu vou intercalando uma par e uma ímpar. Então a gente tem que fazer, principalmente quando se trata de alvenaria estrutural, você faz uma planta, uma elevação daquela parede, né? Então a gente precisa ter a medida do bloco, a espessura de argamassa que vai ser utilizada para saber quantas peças vão, porque a gente não pode ficar quebrando o bloco. Ou você trabalha com blocos inteiros ou com meio bloco,
para completar. Então, você não vai quebrar a parede, porque você diminui a resistência, né? Tem outras também, né? Não tem só essas dimensões aqui. Tem outras também. Então, aqui temos os blocos estruturais e os blocos de vedação. Bloco de vedação são aqueles que têm, o nome já sugere, é só para vedação. Seria só para divisão dos espaços. Pode ser a divisão da região externa com a interna, ou pode ser a divisão de ambientes internamente, né? Os blocos estruturais, o nome também sugere, ele vai apresentar resistência suficiente para suportar cargas mais elevadas. Então, como que eu vou utilizar cada um deles? Para o bloco de vedação, considera-se que a resistência dele vai ser baixa, e aí você tem esses blocos que vão suportar apenas o peso próprio, né? Daquela parede, daquela altura. Se você tem ali 10, um bloco com 20, 15 dá 3 metros. Se eu tenho ali 12, 13 fiadas de bloco, esses blocos de vedação precisam apresentar uma resistência mínima para que suportem pelo menos o peso daqueles blocos que estão acima deles. Juntamente com a argamassa, também tem que se avaliar a resistência da argamassa. Não adianta resistir o bloco e a argamassa não. Tem que os dois resistirem às cargas que são impostas. Quando se trata de alvenaria de vedação, você tem uma estrutura que vai suportar as cargas e distribuir as cargas da edificação. Normalmente, ela é de lajes, vigas e pilares. Isso é a estrutura da edificação. Inclusive, você pode fazer toda a elevação da estrutura. Você pode elevar como um esqueleto e depois fazer o fechamento, né? Então, para a estrutura ficar de pé, não vai depender daqueles blocos fazendo o fechamento. Já na alvenaria estrutural, não. Então, os blocos são a resistência, são a parte resistente da construção. Isso significa que eles precisam ter uma resistência à compressão elevada, né? E se tiver cargas que vão gerar tração ou cisalhamento, a gente precisa fazer a avaliação, a gente precisa fazer os cálculos para ver se tem tração ou não, de modo a conseguir zerar essa tração ou adicionar outros elementos que vão auxiliar no suporte desses esforços. Então, a gente, mesmo que tenha uma alvenaria estrutural, não vai dispensar as vigas e pilares. Eles vão existir, só que as dimensões são muito menores do que o que a gente tem no concreto armado. As dimensões são bem menores, tá? Então, a gente chama de vigota e pilarete, porque são de menores dimensões. Então, os pilares que vão vão fornecer mais rigidez e distribuir melhor as cargas, eles são montados dentro do próprio bloco. Então, a gente tem os blocos aqui estruturais que têm esses furos. Então, normalmente, na amarração de parede, você vai colocar barras de ferro aqui dentro e vai fazer uma concretagem disso, mas é com um concreto especial, que a gente chama de grout, que ele tem mais resistência, né? A resistência dele é bem mais elevada do que o concreto convencional para utilizar com concreto armado. Então, tem alguns pontos que vão receber a adição de barras de aço dentro dos furos aqui do bloco, e
vão receber o que a gente chama de grout, vai ter um grauteamento. E eles vão ajudar a dar mais estabilidade à construção e distribuir melhor as cargas. Mas a estrutura principal que vai suportar a carga é o bloco. Também temos vigotas, também temos algumas vigas que são construídas dentro do bloco. Não é um bloco parecido com esse, só que a gente chama de bloco canaleta, que não vai ter essa divisão aqui do meio, ele seria aberto aqui. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui para frente. Se não tiver, eu abro uma outra daqui a pouco. Essa parte aqui é aberta, então você tem esse bloco que você consegue fazer uma fileira de blocos canaleta e passar barras de aço horizontais aqui dentro desses blocos e também fazer o grauteamento. Isso seria a viga, né, a vigota. Quando se faz isso? Se faz isso a meia parede, e se faz isso também como última fiada que vai receber a carga de laje. Então, você levanta as paredes normalmente, quando você vai deixar no ponto de laje, aí essa última fiada, você troca esse bloco comum e usa a canaleta, e aí coloca barras de aço aqui e vai grautear. Então, muitos chamam de cinta de amarração. É isso aí. É um reforço na estrutura para que você tenha a distribuição da carga da laje ao longo de toda a parede, tá? Em todas as paredes que estiverem ali fechando essa amarração. E acaba tirando também um pouco da carga na parede todo, né? Tirando a carga da parede? Tirando um pouco, porque ele vai estar provavelmente sobre... ele vai estar sobre pilares, né? Vai estar sobre pilares, então ele acaba tendo uma resistência no meio, né? A parte central. Reduz um pouco a Sim, carga. um pouco, né? Principalmente dá uma estabilidade quando você tem as aberturas, né? Os vãos aí de porta, de janela, você não vai ter a mesma quantidade de blocos para suportar as cargas e você tem essa distribuição melhor. Sim. Então, parte da carga acaba caminhando aí por essas vigas e indo para os pilares. Mas a maior parte da carga mesmo fica em função do suporte da alvenaria estrutural, dos blocos estruturais. Esse bloco estrutural, obviamente, ele é bem mais pesado do que o outro. Ele tem que ser mais resistente. Então, ele também é mais pesado do que o bloco de vedação. Deixa eu ver aqui. Resistência. Vamos falar um pouquinho de resistência à compressão. Ainda dentro dos blocos cerâmicos. Tem norma técnica aqui, NBR 7171, né? 7171, que trata de bloco cerâmico para alvenaria. E ela classifica esses blocos como de vedação ou estruturais, que também são chamados de portantes. E aí a gente tem as classes. Classes A e B para blocos de vedação, cuja resistência é baixa, 1,5 e 2,5 megapascal, e os blocos de maior resistência, que são os estruturais, classes C, D e a próxima aqui, que a gente tem resistência de 4 megapascal, 7 megapascal e 10 megapascal. Então, 10 megapascal é uma grande resistência. Se a gente pensar que o concreto convencional, concreto para utilizar em pilares ou em vigas de concreto armado, a gente fala de um concreto de 20 megapascal, né? 20 ou 25. Muitas vezes se utiliza o concreto de 20 megapascal. Eu estou falando de um bloco de cerâmica que vai suportar 10 megapascal. É a metade da resistência de concreto. E esse bloco ainda é vazado, né? Esse bloco é furado. Então, é uma alta resistência que o material oferece aqui
né, para suporte de cargas. Quando se vai receber, né, você vai falar lá do almoxarife da obra, quando você vai receber um bloco cerâmico, você tem que considerar algumas coisas, né? Você tem que conferir se não tem defeitos, né? É muito comum, principalmente o bloco, se não é estrutural, um bloco só de vedação, aparecer com algumas trincas, né? Algumas fissuras, irregularidade, às vezes variação na dimensão do bloco aparece. Então, às vezes ele não está muito plano, você pode ter alguns problemas. Isso indica uma não conformidade do elemento. Então, você não deveria receber. Então, qualquer irregularidade desse sentido que vá diminuir a resistência da peça ou vai impedir o emprego, seja de diferença de dimensão, isso você deve devolver, né? Não pode receber. Batendo na peça, o som deve se parecer com material metálico. Absorção de água, aí a gente só consegue determinar isso fazendo ensaios, né? Absorção de água entre 8% a 22%. Dimensões, esquadro e planicidade das peças, das faces, conforme a especificação. Tudo isso precisa ser verificado com atenção, porque caso a gente que a peça não cumpra algum desses requisitos, você vai ter problemas que podem ser relacionados à resistência, ao comportamento, né? O material pode não ser tão isolante, térmico, acústico assim, o material pode absorver água demais, causando patologias, né? Então a gente pode ter vários tipos de problemas relacionados. Tem várias outras normas, né? Uma para cada elemento. Então, tem norma técnica para tijolo maciço cerâmico, para resistência à compressão. Aqui vai falar de ensaios para isso. Forma e dimensões é uma outra norma. Tem uma outra aqui para bloco cerâmico de alvenaria e bloco vazado para alvenaria. Só aqui de blocos que vão formar as nossas paredes, tem 5 normas diferentes para seguir, né? Para consultar e ver se aquele material está dentro das especificações. Telha. Telha também é uma... a gente tem telhas de alguns materiais, né? Pode ser telha metálica, tem telha cerâmica, tem telha de fibrocimento, né, que veio para substituir aquelas telhas de amianto. Amianto é proibido, mas a gente sabe que ainda tem em alguns lugares por aí, mas é proibido, que é um material cancerígeno, né? Então, o problema dessa telha é quando você tem que fazer algum corte, né? Vai cortar um pedaço da telha, vai fazer alguma coisa que solte um pozinho, é um material muito cancerígeno. Então, isso foi substituído com o tempo pelas telhas de fibrocimento, que é o que utilizamos hoje. Então, telha cerâmica, a gente tem aí várias formas e tamanhos no mercado. Tem que se observar que para qualquer tipo de telha é necessário conferir a inclinação do telhado que você vai utilizar, porque você pode ter um material que atenda a todas as especificações. Mas, se a estrutura não estiver com a inclinação adequada, você vai ter problema na utilização da telha. Então, as telhas, cada uma delas, você tem a indicação do fabricante da inclinação que deve ser dada. Então, se o material vem com a inclinação de 30%, você tem que colocar, no mínimo, aquela inclinação de 30%. Porque é com aquela inclinação
que você vai ter o escoamento correto da água. Se você coloca uma inclinação menor na estrutura, né, no madeiramento do telhado, pode acontecer da água ficar mais tempo empoçada, e aí você vai começar a ter problemas, né, com goteira, você pode ter alguns problemas assim. Então, a gente tem uma rugosidade dessa telha, né? E em função dessa rugosidade, que vai fazer com que a gente tenha um deslizamento aí da lâmina d'água, é que é pensado nessa inclinação. Então, a gente tem aqui telhas planas. Aqui tem alguns exemplos, né? Telhas francesas aqui, ó, são bem antigas, bem antigas. Ainda tem algumas residências que utilizam essas telhas, mas ao longo do tempo elas vêm sendo substituídas pelas coloniais, paulistas, né? Então a gente tem o formato aqui e o tipo de encaixe delas. Então a gente tem aqui, telhas francesas são telhas planas de encaixe, telhas romanas, então eu tenho aqui, ó, colonial e romana do mesmo tipo, elas são telhas compostas de encaixe também. A telha capa, colonial, plana e paulista são telhas de sobreposição, né, aqui temos o exemplo dessa, você simplesmente faz a sobreposição de uma telha sobre a outra, e aí você tem o funcionamento correto. Veja que, nesses encaixes, o que acontece? Se eu não tiver, aqui já é um exemplo bom para mostrar para vocês. Se a gente não tiver, se tem uma chuva intensa e não tem a inclinação adequada, então a água não vai descer pela telha com a velocidade que ela deveria. Então pode haver um acúmulo aqui entre esse encaixe, entre elas aqui, de água, e você pode ter um extravasamento aqui, você pode ter goteiras surgindo, né? Então, é uma coisa muito importante pensar nessa inclinação dela. As telhas mais comercializadas aqui, nós temos a francesa e a colonial, né? A telha francesa tem uma variação aqui de 2 a 7 quilos, a colonial de 1,700 a 2 quilos. A colonial é bem mais levinha, né? Quantidade por metro quadrado. Então, eu tenho aqui, isso está ligado às dimensões da telha, né? Como essa telha francesa é maior, a área de uma telha é maior, eu preciso de menos telhas para fechar 1 metro quadrado. Enquanto a colonial é menorzinha, é mais leve e, por isso, a gente vai ter uma quantidade maior, um consumo maior aí por metro quadrado dessa telha. O peso por metro quadrado. O peso não muda muito de uma para outra. Da francesa de 32 a 43 quilos, da colonial de 34 a 52. O peso por metro quadrado. Então vejam que a diferença é muito pequena, quase nada. O que muda mesmo de uma para outra é a quantidade de telhas por metro quadrado devido às dimensões. Uma telha maior, eu tenho menos peças por metro quadrado. Uma telha pequenininha vai consumir mais peças. Inclinação, olha o que eu tinha dito aqui. Inclinação mínima para a telha francesa, 36%. Enquanto que para a colonial, 25%. Então, essa inclinação mínima a gente tem que fazer no madeiramento. Então, a gente... e também quando você vai subir as paredinhas para servir de apoio, né? Então, naquele madeiramento, você tem que fazer uma inclinação maior, de acordo com a rugosidade, de acordo com o formato da telha. Então, um material mais liso, um acabamento mais liso, faz com que haja necessidade de inclinação menor.
Tem a consideração de preço, de estética e o madeiramento, né, que a gente tem que fazer o cálculo aí. O madeiramento é calculado basicamente de peso por metro quadrado, mas quanto menor a dimensão da telha, mais madeiramento, nem que seja dos fininhos, mais madeiramento a gente vai ter que colocar. Peças maiores exigem menos pontos de apoio, então exige menos madeiramento. Então tem normas aqui também para projeto de execução de telhados, para as telhas e para os componentes. Como revestimento, a gente tem aí basicamente pisos e azulejos, né? A gente usa cerâmica com piso e azulejo. Deve-se pensar na absorção de água e na resistência à abrasão. Absorção de água porque a gente precisa pensar que o material de qualidade absorve pouca água, né? Então a gente tem, antigamente, tinha-se muita utilização de piso barato que a gente via, ele tinha você olha nas costas da cerâmica, a parte que não é esmaltada, é bem vermelha, né? Então você vê o piso assim com a cerâmica bem vermelhona. Isso indica que você vai ter uma absorção de água maior do que aquelas peças que têm o fundo mais claro. Então, a gente tem que pensar aí nessa permeabilidade do material. Quanto maior a qualidade, menor a absorção de água. A gente quer que a gente usa revestimento cerâmico quando quer fazer uma impermeabilização do local. Então, a gente usa em piso, a gente usa na cozinha, usa nas áreas frias, como banheiro, lavanderia, usa nas paredes também, né, dessas regiões, para que você não tenha problemas na pintura, no acabamento dessas paredes, devido ao constante uso de água. Né? Então, se eu não quero ter problemas, eu uso esse revestimento para proteger as paredes e o piso, eu preciso que ele absorva pouca água. Resistência à abrasão. A abrasão é o desgaste, né? Por atrito que a gente vai ter. Aquele desgaste superficial. Você pode ver que pisos antigos quando começam a mostrar sinais de desgaste, você vai vendo aquele esmalte sair, que é aquela parte brilhante, bonita, né? O desenho que o pessoal escolhe. Aquela parte vai sendo desgastada, vai saindo e você consegue ver a parte mais escura, mais avermelhada da argila, né? Então, essa resistência à abrasão a gente chama de PI. E esse PI, ele vai de 1 a 5. Deixa eu ver se tem aqui no material. Ele vai de 1 a 5, tem aqui. Onde, quanto maior esse PI, que é essa resistência à abrasão, quanto maior este número, maior vai ser a resistência que você tem aí desse atrito superficial com o esmalte. Mais resistente vai ser. Então, a gente pensa nisso de acordo com o tráfego. É uma casa. Uma casa eu posso colocar aí um PI mais baixo, porque eu vou ter uma circulação pequena de pessoas, né, nos ambientes. Se eu vou falar de um comércio ele já vai ter, precisa de um PI mais alto, porque essa resistência à abrasão tem que ser maior, porque eu vou ter um maior tráfego de pessoas. A gente precisa ver se vai ter a quantidade de circulação aí de pessoas e também se tem veículos sobre eles. Então, mais indicado você comprar os que têm o PI maior, que dá mais resistência à abrasão. Professora, mas eu posso comprar um de PI 4, PI 5 para casa?
Pode. Pode sim. A gente vê na caixa essa informação. Na caixa do piso vem escrito qual é o PI dele. Você precisa pensar nisso antes de comprar. E quanto maior esse PI, mais alta vai ser essa resistência à abrasão. Então, mais tempo, mais anos vai durar. Um PI baixo, logo você vai começar a ver o desgaste bem mais rápido do que outro. E a diferença de preço não é muita coisa, né? Então, é muito importante a gente consultar essa resistência à abrasão. Algumas outras aplicações, aqui eu vou falar rapidamente aqui para vocês, que o nosso horário vai se adiantando, né? Vocês podem ver com mais calma, embora eu esteja passando vários tópicos aqui, vários assuntos, vários usos da cerâmica, mas vocês podem ler com calma esse material aí, no livro do AVA. Isso que eu estou projetando para vocês é o livro do AVA, né? Então, na maioria das vezes eu trago algum material complementar, vocês já devem estar habituados com isso. Eu trago sempre algumas novidades, algum material aí com imagens, alguma aplicação para completar, mas eu acho que esse material aqui, pelo menos nessa parte, está bom, está razoável, né? Mostra com um pouco mais de detalhe cada uso, né? A indicação de cada uso, mostra as normas. Então achei que não era necessário para hoje colocar um outro material. Por aqui mesmo eu vou fazendo umas explicações mais genéricas. Então a gente tem aqui, ó, outras aplicações. Já foi mencionado manilha e tubo cerâmico para canalização de águas pluviais e esgoto, né? Água pluvial, aquela que a gente vai fazer a captação da água da chuva, principalmente na rede, né? Pública. Inclusive, se usa manilha até para churrasqueira, né? Não é bem o uso mais comum, mas o pessoal hoje faz churrasqueiras e precisa fazer aqui uma saída tipo chaminé para que você tenha uma sucção da fumaça, né? Se você não tem uma sucção ali, você pode utilizar essas manilhas, né? São esses tubos cerâmicos, usa uns pedaços deles para fazer como uma chaminé. É um uso até que corriqueiro. Se acha nos depósitos aí com facilidade a manilha ainda. Peças redutoras de peso, eu já disse, que são as lajotas, né? Ele fala laje pré-moldada aqui, para enchimento, são as lajotas cerâmicas. E os elementos vazados, que não têm função estrutural, mas são aqueles para iluminação e ventilação, também conhecidos como cobogó. Eu conhecia o termo como elemento vazado, que trabalhei muitos anos em loja de materiais de construção, a gente vendia como elemento vazado. Cobogó é um termo bem antigo, né? Bem utilizado aí na arquitetura há muitos anos. Então, vocês devem ver mais aí como cobogó nos projetos arquitetônicos. Deixa eu ver aqui essa etapa. Aqui tem uma situação, problema. Tem algumas situações aqui para a gente fazer o cálculo, né? A gente precisa aprender a fazer o cálculo de telhado, né? Porque parece simples, mas tem alguns detalhes que podem fazer com que a gente erre isso aqui. Não é complicado, mas a gente tem que pensar que isso aqui é uma área inclinada. Então, a gente precisa fazer aqui a proporção, precisa verificar a inclinação para poder fazer um cálculo de quantidade de telhas, né? Além das telhas, eu tenho aqui como é que é o nome?
esqueci, a cumeira, né? Tem as telhas aqui comuns, tem a cumeira, que vai fazer esse fechamento aqui, né? Quando eu tenho uma mudança de direção, eu preciso colocar. E tem alguns outros elementos de telhado que a gente vai tratar aqui na próxima aula. Inclusive o cálculo de telhado aqui, a gente vai fazer na próxima aula, né? Então, vamos fazer uma comparação aqui de inclinação, de quantidade de peças e do custo que a gente vai ter. Então, basicamente, a parte teórica desses materiais cerâmicos, né? Aqui a próxima já é madeira. A parte teórica desses materiais cerâmicos, a gente encerra aqui. Tem algumas questões, quantas são? 3 ou 5? 3 questões aqui, para que vocês tentem responder. E cálculo de telhado, aí eu vou mostrar tanto o cálculo do telhado quanto o cálculo do madeiramento, a gente faz na semana que vem, tá? Que aí eu preciso de mais tempo, não dá para fazer corrido assim, coisa de 5 minutos, preciso de mais tempo para mostrar a fórmula, mostrar um passo a passo de cálculo, e eu vou mostrar para vocês como fazer, a identificar, né? A gente vai continuar com a madeira, eu vou identificar os elementos constantes no telhado, calcular essa quantidade de madeira e calcular as telhas para fazer um telhado completo. Certo? Então, eu quero saber se vocês têm dúvidas, se vocês querem perguntar, querem interagir, querem comentar alguma coisa. Eu sei que Sem dúvidas. Uma aula um pouquinho mais teórica, né? Tem dia que a gente tem que focar na teoria e no outro dia conta. Não dá para fugir muito disso. Não tem como a gente partir sempre para a conta de tudo. Precisa entender um pouco dos conceitos, né? Na semana que vem a gente faz aí alguns cálculos. Acho que vocês vão achar bem bacana, bem interessantes. Aí eu trago um material complementar para fazer um fechamento aí de telhados. Se tiver alguma dúvida, peço que vocês interajam aqui agora. Pode falar. Referente à aula, eu não tenho dúvida, ficou muito bem claro. Eu só queria saber sobre o trabalho, eu não entendi como que tem que ser feito o gráfico. Que trabalho? Ainda tá no tempo? Então, aquele trabalho que você tinha passado, referente ao gráfico da última aula que a gente teve no laboratório. Uhum. Jade, quanto a esse trabalho, eu tinha pedido para fazer a entrega no dia da prova. Alguns alunos até me pediram para estender o prazo para a data final de entrega dessa prova, que foi o dia 30, e eu permiti, então, que essa entrega fosse feita. Alguns mandaram no dia 30 e eu ainda corrigi. Eu já fiz o lançamento das notas, Jade, dessa atividade. Então, essa então, aqui não vai dar para entregar mais. Mas eu vou passar outras atividades aqui de segundo bimestre, que aí tem como atingir a outra pontuação. Que do segundo bimestre a pontuação é maior. Tá bom, então, obrigada. Nada. Professor, boa noite. Boa noite. Deixa eu ver quem fala aqui. É o Alisson. Referente à prova, eu pensei que era para ser entregue na sexta-feira, porém foi feriado e a data era, se eu não me engano, até... Deixa eu ver aqui, antes da sexta aí... Isso, aí passou a data e eu não consegui estar realizando. Não teria como eu estar fazendo de novo? Não. Eu respondi o seu e-mail. Você me mandou uns 2 ou 3 e-mails, inclusive um para o Igor. Sim. Eu respondi o seu e-mail e respondo agora como você está me perguntando novamente.
A gente teve aí o período de uma semana que a prova ficou aberta, né? Então, no período dessa semana, que foi até o dia 30, a gente não virou o mês, né? Foi até o dia 30 de abril a entrega da atividade. As provas já foram corrigidas e as notas já foram lançadas. Então, nessa que você ficou como ausente, aí você pode tentar conseguir a pontuação mínima para aprovação, na segunda prova, porque a B2 vale uma pontuação bem maior. A primeira só valeu 1.000 pontos, a segunda vai valer 4.000. Não vai ter proficiência. Certo. Não tem proficiência para vocês mais esse semestre, para ninguém vai ter. Então, essa segunda prova vai valer 4.000. Você tem condições de atingir a pontuação mínima para aprovação nessa segunda prova, se for bem. Certo. Caso não atinja, aí você vai ter que fazer uma avaliação depois, né? Uma substitutiva. Sim. Mas agora, para fazer essa prova que foi fechada, não tem como. Certo. E a nota mínima seria de quanto? Poderia me informar? Deixa eu ver. As avaliações de matéria de nível 1 é 1.500 e matéria de nível 2 é 2.500 pontos. Aí você tem uma régua de notas que você, no seu portal, que você consegue visualizar qual a pontuação você já atingiu, e ali tem marcado um índice, se é 1.500 ou 2.500 como o mínimo para você. Em cada disciplina que você entrar, você consegue ver naquela régua de notas qual é a marcação que tem ali como mínima. É aquela pontuação que você precisa atingir. Certo. E essa pontuação que eu perdi em prova, não teria como passar um trabalho para eu estar recuperando? Não. Não, a pontuação de prova é só de prova. A gente, desde o ano passado, houve uma mudança no sistema de avaliação e a gente tem uma grande quantidade de pontos distribuídas em desafio, nota máxima, em acessos e resolução de exercícios junto ao AVA e trabalhos passados pelo professor. Então, tem uma nota só de trabalho e tem uma outra nota só de prova. Para que o aluno seja aprovado, ele precisa atingir os 6.000 pontos de total, desde que tenha a nota mínima de prova. Então, de pontos de trabalho, você tem como conseguir vários outros, né? Só o desafio nota máxima, se você conseguir fazer as atividades do desafio nota máxima e conseguir 9.000 no desafio, você já tem automaticamente 3.000 pontos aqui de atividades no portal. Certo. Aí, então, a B2 eu tenho que atingir 400.000. Ou 400, né? 400.000. Não, ela vale 4.000. 4.000. Ela vale 4.000. Isso. Aí, nas então, disciplinas que são de nível já... 1, não. Nas disciplinas que são de nível 1, você vai precisar de 1.500. Nas disciplinas de nível 2, você precisa de 2.500. Entendi. Então, tem que... eu acabei perdendo acertar um pouco mais da metade da prova. E aí, se não der, ainda tem a possibilidade de fazer um exame depois. Certo. Para não... O meu medo mesmo é pegar DP, né? Eu quero passar direto. Uhum. Não, mas tem ainda a possibilidade de pelo menos mais 2 avaliações para você. Para todos, né? Então... Tá ok, então. Porque... Tá bom? Tá ok, então. Obrigado, professor. Por nada. Desejo uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até a próxima aula. Obrigado, professor. Até mais. Até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Ali lá fora, ter largado lá. Já passou de 2.